Aleluia. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu já desejo começar lhes profetizando. Aqueles que podem virem para o sermão do lado esquerdo ou direito e exatamente com sentimento profético, diga para ele assim: a previsão de Deus diz que vai chover. Amém? Você acredita nisso esta noite? Glória a Deus. É nesta expectativa que nós estamos aqui, com o coração quebrantado, contrito, alegres, por Deus ter nos trazido aqui em paz, em segurança, em alegria, e louvamos a Deus por todas estas coisas. Também desejamos aqui, com muita amabilidade, louvar a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Santos, que mais uma vez franquia este púlpito para estarmos aqui vos ministrando a palavra do Senhor. É a nossa segunda oportunidade que temos de pregar neste congresso tão dinâmico, tão abençoado, onde já sentimos a presença e a glória de Deus, e por certo isto é só o começo do que Deus vai fazer nestes dias. Louvamos a vida de todos os obreiros da minha retaguarda, dos jovens, dos líderes, irmão Alexandre Esquerdo, este amigo, este companheiro, a irmã Flávia, seus ajudantes, auxiliares, que têm recebido a mim, a minha esposa Débora, a minha filhinha Brenda. Pude trazer desta feita meu filhinho Lucas, a minha cunhadinha Aline, que com certeza está muito feliz de poder estar junto com a irmã Aline Barros, seu esposo irmão Gilmar. É uma alegria muito grande estar com esse conjunto, esse coral tão abençoado e tão ungido. Meus amados, para aquilo que nós fomos convidados esta noite, com muito temor e tremor, eu desejo, antes de tudo, lhes trazer aqui uma sinalização, lhes fazendo entender que enquanto orávamos, pensando neste episódio, o Espírito Santo certificou-me de que estas noites, principalmente esta noite, nós estaremos recebendo da parte de Deus uma convocação santa para vencermos e superarmos alguns desafios propostos para esta nova geração. E para vencermos e superarmos estes desafios que estão propostos a todos nós aqui esta noite como nova geração, eu sinto que o Espírito Santo esta noite, a sua metodologia aplicada será exatamente de nos vacinar através desta palavra contra algumas enfermidades espirituais que lamentavelmente elas estão graçando o meio evangélico e infelizmente já atingiu muita gente. Então eu sinto que o peso profético sobre os meus ombros esta noite é exatamente de poder vacinar a tua vida, e eu tenho certeza que vacinando-a com a autoridade que Deus nos concede, haverá saúde espiritual para as nossas vidas aqui esta noite. Aqueles que trouxeram a Bíblia, a seringa de Deus, esta ampola que será utilizada para a nossa vida neste momento, eu desejo ler convosco 3 doses bíblicas, e a primeira dose que Deus vai colocar, vai permitir que entre em nossa veia espiritual, está no livro do profeta Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, exatamente no verso de número 23. Nós estaremos lendo 3 textos esta noite. Este é o primeiro no livro do profeta Joel, conhecido como promotor, ou profeta promotor do avivamento, capítulo 2, verso de número 23, a palavra do Senhor nos diz assim: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o nosso Deus, porque é Deus quem vos dá em justa medida a chuva. É Ele quem faz descer a chuva temporã e seródia como outrora. Livro poético, livro de Jó, capítulo de número 38, o segundo texto que nós estaremos lendo com os irmãos esta noite, livro de Jó, capítulo de número 38, verso de número 37. E também verso de número 38. Livro de Jó, capítulo 38, verso 37, Deus pergunta assim: quem tem sabedoria para numerar as nuvens dos céus?
Quem é que pode derramar as águas do céu sobre a terra, quando o pó se transforma em massa sólida e os torrões se unem uns aos outros? Terceiro e último livro para a nossa meditação bíblica esta noite, livro dos Salmos, de número 65. Versículo de número 10. Salmo 65, verso 10. A palavra inerrante do Senhor nos diz assim: é Deus quem enches de água os sulcos da terra, é Ele quem aplana os seus caminhos, quem amolece os torrões com a chuva, e abençoa assim as suas novidades. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência para comigo e me acompanhasse de maneira introdutória no corredor da inspiração divina, de forma que nós iremos gradativamente, paulatinamente, andando pelos corredores desta inspiração e absorvendo, depreendendo assim a proposta de Deus esta noite, através destes textos lidos ao nosso coração. Na verdade, nós acabamos de ler 3 textos no Antigo Testamento, escritos exatamente por 3 autores diferentes, que viveram épocas diferentes, períodos bem diferentes, mas onde os 3 autores, debaixo de uma mesma sintonia, de uma mesma harmonia inspirativa divina, estes 3 autores estão nos falando, nos dissertando, nos escrevendo com respeito a um mesmo tema. Estão nos falando nesses 3 livros com respeito a um mesmo teor, a um mesmo conteúdo, a um mesmo assunto. Os 3 inspirados pelo doce Espírito de Jeová estão exatamente nesses 3 livros nos falando a respeito de um dos nobres elementos vitais da natureza, que é a chuva. E todos nós sabemos aqui da importância que a chuva tem para o pastoreio, para a agricultura, para os mananciais, para a sobrevivência de todos os seres. Em qualquer lugar da terra, a chuva terá esse destaque, terá esta responsabilidade e também esta eficácia. Mas não somente em qualquer lugar do planeta, do globo terrestre, a chuva tem esta autonomia, esta prerrogativa. Mas se existe um lugar onde a chuva não somente é aguardada, não somente ela é expectada, não somente ela é desejada, mas ela chega a ser reverenciada no sentido espiritual, bíblico e até profético, este lugar é exatamente a Palestina. Se existe um lugar onde a chuva, ela tem um corpo, ela tem uma caricatura profética, a cada gotícula de água que se estende sobre o útero da terra, é exatamente na Palestina. E quando nós olhamos para a geografia das terras da Palestina, você não precisa ser um expert, um especialista, você não precisa ser muito profundo no que diz respeito a estudar solo, a estudar a terra, para você constatar, para você perceber facilmente, automaticamente, que as terras na Palestina, elas são exatamente quebradiças, arenosas, pedregosas, são terras esfareladiças, são terras blindadas, terras resistentes a qualquer tipo de umidade, são terras ultramente compactas, são terras que se fecham, são terras que se interiorizam, são terras que elas deixam de maneira imperativa e absoluta, claro, para qualquer geólogo, para qualquer agricultor, para qualquer homem do campo, que ela não vai se render tão fácil assim, para ser receptora de uma semente que vai fecundar o seu útero. Olhando para essas terras na Palestina, e constatando isso que qualquer pessoa aqui pode constatar, sobretudo de maneira paradoxal, de maneira contrastante, acontece alguma coisa nessas terras lá mortas, estéreis, infrutíferas, improdutivas, acontece alguma coisa que a gente não sabe entender bem, a não ser que você leve os teus conceitos, pensamentos e credos para o campo espiritual, porque a Bíblia nos outorga acreditar que só os espirituais entendem as coisas do Espírito. E a gente percebe que os estudiosos, os geólogos e tantos outros com relação
a solo e a terra, eles deixam de maneira clara no mundo todo que se existe um ícone, se existe um referencial, se existe um modelo maior, supra-sumo mais destacável no planeta Terra com relação à terra, este lugar é exatamente a Palestina. E fica um contraste, fica um paradoxo. Como é que aquelas terras mortas, estéreis, infrutíferas, elas são percebidas e lidas pelos olhos dos estudiosos como um referencial, modelo de terra para a agricultura? Como é que isso acontece? E eles se ufanam, eles se vangloriam, e dizem que este milagre humano acontece devido às suas engenharias, devido às suas técnicas de irrigação que são excelentes, mas na verdade a Bíblia nos diz que aquelas terras mortas, elas só recebem um impacto de revitalização, de transformação, de renovação, porque Deus um dia utilizou a boca do profeta Moisés. A Bíblia diz que o profeta Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, no verso 12, Moisés é usado por Deus a dizer exatamente o seguinte: povo de Israel, se vocês ouvirem a voz do Senhor, se vocês ouvindo, obedecerem e praticarem, verso 12, o Senhor abrirá o bom tesouro seu, que é o céu, e derramará água, chuva sobre a terra, abençoando os vossos animais, abençoando os vossos celeiros, abençoando as vossas famílias, abençoando vocês de tal forma que vocês nunca pedirão nada emprestado, mas serão ricamente abençoados para dar e para emprestar. Se estas terras recebem um impacto de milagre, não é porque os engenheiros chineses estão lá, não é porque os engenheiros palestinos estão lá, não é porque os engenheiros da Arábia se encontram lá, mas foi porque Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. Ele disse que haveria chuva para abençoar a terra, e a terra até hoje na Palestina está abençoado, dada esta palavra profética de Deus. Agora o profeta Joel, ele vai mais além dentro desse parâmetro de revelação, e ele chega a nomenclaturar. Ele diz: gente, estas terras na Palestina mortas só recebem ressuscitação, só recebem revitalização, só recebem um impacto miraculoso, sobrenatural, espiritual, também porque Deus prometeu, mas porque Deus, Ele agencia, Ele se utiliza de dois tipos de chuvas que serão instrumentos para manutenção, para fabricação, para a produção de milagres naquela terra. E o profeta Joel disse, nós acabamos de ler no verso 23, que o primeiro tipo de chuva que tem esta responsabilidade de engendrar o milagre naquelas terras mortas, ele chama estas chuvas de chuvas temporãs. O que são chuvas temporãs? São chuvas rápidas, chuvas ligeiras, chuvas até fracas. Elas podem no máximo se demorar uma semana, e quando elas caem, caem sempre num calendário ortodoxo, bem rígido. Elas nunca caem antes de outubro e nunca antes de novembro. Sempre as chuvas temporãs caem em outubro e novembro, fechando a estação chuvosa na Palestina. E a finalidade maior desta chuva temporã é exatamente única: preparar a terra para a semeadura, preparar a terra para o plantio. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Mas Joel também fala que há um segundo tipo de chuva, e ele destaca esta chuva, a caracteriza como chuva seródia. As chuvas seródias são conhecidas como chuvas torrenciais. São chuvas fortes, são aguaceiros que nada as impede, são aguaceiros que não existe terra que as resiste, são aguaceiros poderosos, são chuvas que quando elas caem e cumprem o seu objetivo. E essas últimas chuvas, chuvas tardias, chuvas seródias, elas caem sempre entre os meses de abril e de maio, abrindo a estação chuvosa. E a finalidade da chuva seródia é preparar a terra para a colheita. Se a temporã prepara para o plantio, a seródia vai preparar para a... Diga para o teu irmão do lado esquerdo ou direito: este é o tempo de Deus chover na sua vida. Este é o tempo da sua colheita. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que você ler a palavra chuva no Antigo ou no Novo Testamento, esta palavra sempre vai simbolizar, sempre vai tipificar
duas manifestações divinas. Em primeiro lugar, chuva sempre vai simbolizar manifestação de juízo de Deus. Todas as vezes que você ler a palavra chuva, ela terá esta responsabilidade. Ela cai sobre vidas, sobre nações, sobre povos, sobre a terra, como no dilúvio, para castigar. Mas chuva também tem uma outra simbologia, um outro significado: manifestação do Espírito Santo de Deus sobre servos e servas, homens e mulheres e aqueles que acreditam na promessa de Deus. É exatamente para esse tipo de pessoa que a chuva cai. E eu já vou profetizar que realmente as comportas celestiais, elas estão abertas. Jeová já abriu a torneira dos céus e Deus vai chover poderosamente sobre a tua vida aqui esta noite. Saindo desta parte introdutória, vamos para uma segunda parte da mensagem, que é a parte profética. Eu ficaria um pouco sem reserva aqui esta noite. Ficaria um pouco sem protocolo. Aquilo que vou lhes transmitir agora, eu pesei palavra por palavra, entendendo o significado que vou vos profetizar, entendendo o peso, mas também a urgência de que alguém, e nesse momento eu estou me dispondo a Deus para isso, e sei que Deus vai levantar outros dispostos para isso, para lhes profetizar, e profetizar a nova geração, o que tanto nós precisamos, ou profetizar esta vacina que Deus quer nos dar esta noite, contra algumas enfermidades espirituais. O meu desejo esta noite é exatamente pregar sobre alguns benefícios da chuva do Espírito de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa vida. E o primeiro benefício da chuva do Espírito Santo que eu encontro na Bíblia é exatamente no segundo texto que acabamos de ler no livro de Jó. O livro de Jó, do primeiro capítulo ao capítulo de número 37, só Jó fala, só Bildade fala, só Eliú fala, só Elifaz fala, só Zofar fala, Deus não fala. Mas no capítulo 38, Deus quebra o silêncio, ele começa a falar, e Jó tem que ouvir. E nesse momento de agrura, de dor na alma de Jó, Deus coloca Jó num campo qualquer, não sei como, coloca ele ali exatamente como criatura, dizendo: você é criatura, já que você está me fazendo perguntas complexas, eu como criador vou te perguntar respondendo, vou te responder perguntando, e você vai entender algumas coisas que você me questiona. E Deus começa questionando Jó, vai dando um parafuso, um nó reflexivo, intelectual em Jó. Jó se perde porque não consegue responder a maioria das perguntas de Deus, até que Deus, no capítulo 38, versículo 37, ele alfineta Jó: quem aqui pode numerar as nuvens dos céus? Verso 38, Jó: quem é que pode derramar as águas do céu sobre a terra? E na parte B, última do versículo, Jó: quem é que pode, derramando a chuva sobre a terra, unir os pós e os torrões numa massa sólida? Nesta pergunta, nas entrelinhas dela, está de maneira profética exatamente o primeiro benefício que a chuva do Espírito Santo precisa urgentemente promover nos últimos dias da igreja, assim como exatamente promoveu nos primeiros dias da existência da igreja. O primeiro benefício da chuva do Espírito Santo, para todos nós aqui esta noite, está exatamente quando Deus diz: Jó, uma das finalidades, habilidades, potencialidades da chuva é que quando ela cai sobre a terra, ela tem o poder de unir pós e de unir torrões. O que o Espírito Santo está falando conosco aqui esta noite, é que esta noite ele vai cair sobre nós, e ele vai pegar o grupo dos pós, ele vai pegar o grupinho dos torrões, ele vai pegar o partido dos pós, vai pegar o partido dos torrões, vai pegar as facções dentro das igrejas dos pós, as facções dos torrões, ele vai pegar os departamentos dos pós, vai pegar o departamento dos torrões, e vai os unir, os formando numa só massa sólida, onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O que Deus quer é unidade. Brabagashuri Barras. Em primeiro lugar, o que Deus deseja sobre a vida desta nova juventude hoje, desta nova geração, é exatamente permitir que esta torrente de águas celestiais possam vir sobre a nossa vida esta noite, para nos limpar, nos purificar de tantas invejas, competições, disputas, antipatias,
teologias do apartheid, muros de isolamento, cóleras, divórcios, separações, litígios. O que o Espírito Santo quer produzir na vida da igreja nesses últimos dias é exatamente acabar com todo tipo de contenda, de dissensão, de fofoca, de raiva, de rixa. O que o Espírito Santo quer fazer no meio desta nova geração é que haja mais amiguismo, coleguismo, afeto, koinonia, comunhão, olho no olho, um paz do Senhor sincero, sem falsidade, sem mentira, sem nenhum tipo de leviandade. O que o Espírito Santo quer trazer sobre as nossas vidas nesses últimos dias é exatamente o que ele começou na igreja primitiva: união do corpo em torno de Cristo. Se você esta noite veio aqui na expectativa, no desejo mais íntimo de que o Espírito Santo venha de maneira sobrenatural sobre a sua vida, sobre os teus sentimentos, sobre os teus sonhos e projetos, sobre as tuas emoções, nunca haverá manifestação de Deus, nunca haverá derramamento do Espírito Santo na vida de alguém, no individual ou no coletivo, se esta pessoa não estiver dentro do primeiro requisito que Deus exige, que é unidade. Se não há unidade, Deus não opera mais. Quem sabe essa noite aqui eu estou pregando para jovens que de uma forma ilustrada, simbológica, querem exatamente que o óleo da unção caia sobre nós. Quantos querem aqui que o óleo da unção caia sobre nós? Mas para que o óleo da unção caia sobre nós, Davi disse no Salmo 133, ó quão bom e quão que os irmãos vivam em, depois que tem união, verso 2, o óleo só vai descer se houver união. Mas irmão, eu não quero óleo, eu estou querendo é fogo, eu quero é labareda, eu quero é poder, eu quero é graça, eu quero é retetel. Ok, você quer, Deus vai te dar sim, porque Ele realiza o coração e o desejo do justo. Mas antes de Deus responder por fogo, Elias disse: tenho que reunir as pedras que estavam dispersas, que representavam as tribos. Enquanto é pai para um canto, mãe para um canto, esposo para lá, esposa para cá, pastor de um lado e membro do outro, o Espírito não opera. Mas quando a gente se une sem espetão, sem aresta, sem chutar, sem machucar ninguém, o Espírito Santo, Ele derrama fogo e queima as nossas diferenças. Talvez você não quer só o óleo e o fogo, talvez você esteja querendo o vento impetuoso do Espírito Santo do Senhor, mas para que o vento sopre nos quatro cantos da nossa vida, que esta noite o profeta Ezequiel no capítulo 37 disse que ele primeiro profetiza a palavra, houve um ruído, e depois, irmão Jean, os ossos se uniram, cada um ao seu osso, e depois que se uniram, teve carne, teve pele, teve nervos, e teve o Espírito soprando. Enquanto houver unidade, sempre haverá um sopro de Deus sobre a nossa vida. Irmão, eu gostaria tanto de ver os muros da minha vida, do meu caráter, do meu matrimônio, das minhas emoções restauradas. Neemias diz, capítulo 4, versículo 19: se vocês querem ver Deus pelejar por nós, por que estáis tão distantes um dos outros ao longo do muro? Vamos nos unir e Deus pelejará por nós. Talvez você queira que esta noite que o mundo dê um pouco mais de credibilidade à igreja evangélica no Brasil. Igreja evangélica no Brasil, em nome de Jesus. Este mundo não vai se render a Cristo porque pregamos bem, porque cantamos bem, porque aparecemos na mídia, não. O mundo só vai se render a Cristo quando nós cumprimos o que Jesus pediu na oração sacerdotal: Pai, para que eles sejam um. Se eles forem um, o mundo vai crer. Não adianta igreja bonita, não adianta hino bonito, não adianta sermão bonito, não adianta ser bom pastor e bom líder, se não há na nossa vida prática a unidade. E é por isso que não adianta ficar cantando somos corpo e família, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, e por aí vai. E o Espírito Santo está dizendo: mentira, mentira. Se houvesse, ninguém ia segurar minha igreja na terra. Se houvesse, mas eu vim aqui profetizar. Eu não sou advogado de derrota, eu vim profetizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E está chegando um novo tempo.
Aleluia. Aleluia. Precisamos de jovens com a coragem do apóstolo Paulo, que nunca deixou de pautar, de nortear a vida daqueles que lhes ouviam, a sua própria, a dos demais. Ele nunca deixou de deixar explícito e implícito para cada um, tanto que certa vez o apóstolo Paulo passa por um desafio muito grande. Ele chega exatamente na igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de línguas estranhas, cheia de profecias. Ele se sente minúsculo, ele se sente pequeno, ele se sente que a sua envergadura espiritual é limitada diante daquela igreja tão cheia assim de apoteose do Espírito. E ele se sentindo pequeno, ele fala: Senhor, como é que fica? Eu estou vendo que essa igreja fala em línguas, pula, canta, etc, etc. Mas é uma igreja carnal, dividida, é gente matando o outro, é tanta calúnia, é tanto boato, tanto fofoca. Senhor, como é que eu faço? E o Espírito Santo falou: Paulo, entra lá e prega exatamente o que eu quero que você pregue. Quando Paulo chega a ver uma igreja tão dividida, que parecia mais partidos políticos levantando as suas bandeiras, um estava ali exatamente mexendo com o partido, com a bandeira do Cefas, outro com a bandeira levantada do Apolo, outro com a bandeira do seu próprio nome, outra de Cristo. Ele disse: gente, aqui não é Câmara de Vereadores, gente, aqui não é Assembleia Legislativa, não é Câmara dos Deputados e Congresso, onde um levanta a bandeira, partido do PFL, do PT, PSDB, não. Aqui só tem um partido, gente, é o PJCR, é o partido de Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o Senhor. Nós temos deixado por Deus um padrão para medir o nosso comportamento e espiritualidade nesta nova geração, que é exatamente Atos. Você só vai perceber o Espírito Santo se apoderando de vida de homens e mulheres, porque a igreja vivia em unidade. No capítulo 2, exatamente promovendo a plataforma, o suporte para o Espírito descer, no capítulo 2, versículo 1 já diz: e estavam todos. Imagine, vê se essa leitura não tem alguma coisa parentesca com a nossa modernidade hoje. Alguns tipos de participantes, dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, todos esperando um prêmio. Juventude, vocês já viram isso na televisão? Vários participantes, dentro de uma casa, trancados, esperando como é o nome disso? Olha a ironia do grande irmão, olha a ironia. Vê se não tem alguma coisa exatamente com Atos 2, trancados numa casa, esperando um prêmio, debaixo do mesmo teto, e um número forte de participantes. A diferença de Atos 2 para a igreja hoje, é que ao invés da igreja pender para Atos, a gente está pendendo para o Big Brother. E já começa algumas semelhanças meio perigosas. O nome do pastor que se levantou para pregar no Pentecoste era? Como? E quem é que dirige o Big Brother? Preste atenção. O diabo é assim. Ele está dizendo para a igreja: parem de viver esse projeto de Atos 2. Eu tenho um Big Brother para vocês. E é por isso que as pessoas estão dentro de quatro paredes, debaixo do mesmo teto, e ninguém olha para o outro como olhava-se em Atos, como irmãos, como amigos, como colegas, membros do mesmo corpo. A nossa visão é Big Brotheriana. A gente olha um para o outro como adversário, a gente olha um para o outro como alguém que vai tomar nosso lugar, que vai passar rasteira em nós, e por isso a gente tem que ser fingido, e por isso a gente tem que ser falso. Todos queremos um prêmio, mas para ter o prêmio a gente coloca qualquer um no paredão, a qualquer hora, a qualquer dia, e manda fuzilar. Cuidado, meu irmão! Cenáculo não é lugar de disputa, cenáculo não é lugar de medir força, cenáculo ninguém começa a se avaliar, a se equivaler da mesma altura, porque estão todos com a boca no chão, joelho no chão, buscando a promessa. Manda a promessa, manda a promessa, e quem está buscando vai receber a promessa aqui esta noite.
Aleluia, 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 aleluia. Vai para lá esse espírito de casa de artista, casa de Big Brother, sei lá o que. Aqui também tem filmadora. Os 7 olhos do Espírito de Deus estão olhando para você, filmando o teu andar, o teu falar, o teu mover. Então seja diferente. Jesus deixa claro: eu só recebo o vosso culto se houver comunhão. Deixa a oferta, deixa a liturgia, deixa o hino. Vai reconciliar com teu irmão, depois me apresenta e eu aceito. Não adianta ficar aqui tentando cantar se você está machucando alguém, ferindo alguém, cotovelando alguém, empurrando alguém, tentando destornar alguém. Não dá certo. Que o Espírito Santo possa levantar gente da estirpe de Paulo em nosso meio. Diz a Bíblia em Atos 20 que Paulo está pregando em Troade. E ele está pregando numa cidade tão requintada, tão cheia de calibre, de pedigree, de gente de status, que ele prepara muito bem o seu sermão. Ele consegue fazer uma leitura totalmente hermenêutica, exegésica e secular, de maneira tão aprimorada, tão hábil, tão destacada, que ele está pregando para presidente, para deputados, para autoridades públicas, etc. E ele diz: eu vou dar o meu melhor. Enquanto Paulo fala difícil, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Lá no fundo da igreja tem um jovem sentado numa janela. Com certeza aquele jovem não podia estar entre as autoridades, era um jovem. Quem sabe o arroxo da dificuldade do desemprego lhe fazia 2 prejuízos. Primeiro, não podia dizimar. E hoje muita igreja que não pode dizimar também não tem muito valor. As igrejas que estão atrás disso. Segundo, só atrás disso, é isso que eu estou dizendo. Segundo, o menino não somente não podia dizimar, mas quem sabe o menino não era filho de alguém grande, com um sobrenome grande, então tinha que ficar no cantinho dele. Muita gente prega que esse Eutico caiu, mas eu vejo diferente na Bíblia. Eu vejo que esse menino queria um espaço, mas Paulo estava falando tanto de desinflexação, inflaxação e sei lá das quantas, e não era isso que o menino precisava. Então ele vai pegando sono. Paulo nesse momento pregando para as grandes autoridades, ele poderia muito bem dizer: diácono, você foi chamado para isso, vai lá e atenda aquele menino. Mas Paulo é um homem tão espiritual, que ele consegue reconhecer seu erro. Ele prega para a autoridade, mas ele tem olho para o menino que está lá atrás. Ele tem visão para um menino que está machucado, ferido. E ele para de pregar, ele para o congresso, o simpósio, o seminário. Ele sai correndo do púlpito, deixa a plateia para trás, deixa o presidente. Vai, diz a Bíblia que ele desce, o primeiro sinal de um homem de Deus que sabe tratar a juventude, é descer, falar a língua do jovem, olhar ele, olho a olho, entender o que ele passa, orar por ele. Não é ficar chutando pedra, não. Paulo desceu. Temos que aprender a descer para falar com a nossa juventude. Paulo desceu. E o que eu acho mais lindo é que Paulo abraça o menino. Ele abraça e profetiza: a vida do menino ainda está nele. Nós precisamos de gente que, muito mais do que criticar, de zombar, de dizer que a nossa juventude é fogo de palha, precisamos de homens de Deus da estirpe de Paulo, que profetize vida espiritual sobre nós, profetize, e esse congresso está sendo uma bênção, porque tem homens de Deus fazendo isso aqui, e é por isso que Deus está operando. Se não fosse Epaminondas José das Neves, um homem que não sabia nem ler nem escrever, era meu avô por parte de mãe. No interior, meu apelido, mas meu apelido era Capetinha. Por aí você faz uma correlação sinônima. Meu Deus, uma galeria como essa, coitada da pessoa que tivesse um pouco de desfalque de cabelos, era... Os pneus dos carros, briga, mas não tinha um dia, um momento, brigava até com a sombra, pastor Santos. Eu lembro que uma vez o meu pai e a mãe disseram: olha, não tem mais jeito, olha pastor, não tem mais jeito. Ele me chamou num quarto, falou: eu falei, meu Deus, agora é a cinta, e a cinta do meu avô, meu Senhor. Ele olhou dentro dos meus olhos, colocou as 2 mãos no meu ombro e falou: filho, eu vejo algo dentro de você que ninguém vê.
Eu vejo um potencial de Deus nascendo na sua vida e você vai ser profeta. Não escute o que as pessoas estão dizendo que você é isso e aquilo. Deus tem um script, uma história diferente para você. Se não fosse um homem desse acreditar na minha vida, onde eu estaria hoje, meu Deus? Se você está aqui esta noite, pode ter certeza que Deus usou alguém para profetizar que você é bênção, e é bênção mesmo. Aleluia, aleluia. Imagina o palco montado em Atos 2. Primeira conferência pentecostal. Se você parar um pouco, congelar esta imagem de Atos 2 e fizer aquele, que aperta na fita no DVD para correr para trás e voltar um pouco a história, você vai encontrar aqueles discípulos antes de Atos 2, um tentando matar o outro. Teve 2 filhos do trovão. Olha o apelido, filhos do trovão, gente. Você já imagina. Eles viram alguém pregando do outro lado de lá: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e mande descer fogo para consumir eles? Imagine. A mãe dos 2 é tão terrível que ela chega: Senhor, será que não tem jeitinho dentro desse mensalão antigo palestino aqui, o Senhor colocar os 2 do lado direito lá no céu, assim, porque eles percebem 2 multiplicações de pães, olham, enxergam 2 grandes multiplicações de pães, e daqui a pouco estão retornando num barco, percebem que só tem um pão, e começam a brigar: de quem é esse pão? É meu? Não, é meu, é meu. Por que eles brigavam pelo pão? Porque eles sabem que se houvesse uma terceira multiplicação, um deles diria: Senhor, eu tenho pão para a terceira multiplicação. Egoísmo apodrecido, gente insensível para com o outro, eram desse jeito. Agora imagine, gente com a mente assim. Como é que vocês acham, se não fosse a chuva do Espírito, como é que eles se comportariam em Atos 2? Imagine, todos eles ali, o Espírito Santo vem, e Pedro se levanta para pregar. Olha, seria o primeiro discurso na história, seria exatamente um protocolo divino, coisa mais linda. O Espírito desceu em Pedro. Eles poderiam muito bem pensar: mas quem é Pedro para pregar hoje? Por que só dá esse Pedrão? Por que só ele fala? Quem nominou ele como porta-voz? Mas a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 14, que depois da chuva do Espírito, Pedro se coloca em pé, e os 11 junto com Pedro. Ao invés de ter arapuca, motim, conspiração, é como se os discípulos estivessem juntos com Pedro, dizendo: Senhor, usa Pedro agora, usa, dá graça, dá sucesso, dá vitória, dá vitória. Vira para o seu irmão do lado esquerdo ou direito e diga: Senhor, dá vitória para o meu irmão. Senhor, dá força para o meu irmão, dá poder para o meu irmão. Aí o pastor Pedro levanta para pregar, e quando ele levanta para pregar, jovens, escute isso. Pedro diz: assim como disse o profeta Joel. O que é isso? É honrar os antigos. Quer ver Deus abençoando a tua vida? Não deixe de honrar os antigos. Tem muitos jovens saindo de seminário achando que é o super-homem, que é não sei o que tem poder. Dispara com isso, meu irmão. Você só vai vencer porque tem alguém com as mãos levantadas sobre a tua vida, como Moisés fez na vida de Josué. Só vai haver Josué na igreja enquanto tem Moisés com as mãos estendidas, dizendo: usa essa nova geração, então não deixe de honrar os antigos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia diz que um vento impetuoso encheu toda a pais que me ouvem aqui agora, em nome de Jesus. No estado do Paraná, pela graça de Deus, a gente coordena, pela misericórdia de Deus, toda a juventude do estado. E diariamente a gente está conversando com os pais, e muitos deles dizem: Jean, visita por favor o meu filho. Não quer nem ouvir falar de igreja, nem ministério, nem palavra, não pode, olha, está uma rebeldia tremenda. Eu vou, converso com o rapaz, e o rapaz, a menina abre o coração e diz: Jean, como é que eles querem que eu ame a igreja se dentro de casa só falam mal do pastor, só falam mal do isso, e falam mal daquilo? Não tem como eu gostar. Então, pais, escute isso. Promova no coração do teu filho o amor pela igreja. Mãe que está me ouvindo, promova no coração da tua filha ainda aquela paixão de se casar com o obreiro, com o homem de Deus. Não perca isso. É melhor casar com o homem de Deus do que ficar passando o que muita gente está passando por aí.
Cuidado com o que você fala dentro de casa, na frente dos teus filhos. O avivamento veio numa casa, e viram línguas como que... Eu creio que o serafim de Deus vai tocar a tua língua aqui esta noite. Da mesma árvore não sai fruto doce e fruto amargo, ou é uma coisa ou é outra. Do homem espiritual não pode sair coisas carnais, do homem espiritual tem que sair coisas espirituais. Então a tua boca foi feita para louvar a Deus e abençoar o próximo, a tua boca não foi feita para matar ninguém. É vacina, eu sei que está doendo, mas é isso, é Bíblia, irmãos. Eu quero terminar dizendo nessa primeira parte aqui o seguinte: pelo amor de Deus, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas. Se Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, significa que Elias era um homem que erra. E se você analisar a biografia, o estilo, o temperamento de Elias, ele é agressivo, ele é rude, chega a ser estúpido, chega a ser arrogante, indelicado. É ou não é, pastor Santos? A gente vê isso na Bíblia. É um homem assim, complicado, e é um pouco assim, um pouco narcisista, um pouco assim, porque todos nós temos falhas, todos pecaram, diz a Bíblia, estão destituídos. Elias não era diferente. Elias começa a dizer para Deus: só eu fiquei, só tem eu que sou santo, só tem eu que sou bom, só eu faço as coisas direitinho, mas ninguém. Aí Deus diz: para de chorar, rapaz, tem mais 7 mil que não se dobraram, não é só você não. Você percebe que Elias tem um servo que o nome dele é, mas a gente não vê Elias em momento algum da Bíblia passando uma instrução, deixando um legado de amor, de misericórdia, de delicadeza, porque Jesus diz: aprendei de mim que sou delicado, manso. Obreiro tem que ser assim. Escute isso. Aí você vê que Eliseu não absorve nada disso de Elias. Quando Elias é arrebatado, a capa cai, ele pega, a primeira coisa que Eliseu faz é amaldiçoar alguns adolescentes. Se eu e você não ensinarmos uns aos outros a amar, nós estamos correndo seríssimos riscos de estarmos fazendo uma nova geração, fazendo nascer pistoleiros e assassinos entre nós. Gente com medo que o outro passe na frente dele. Quer ser usado por Deus? Espere a tua hora. Deus tem para ele, tem para você também. Fique tranquilo que a tua hora vai chegar, mas não fique tentando podar ninguém. Deixe Deus abençoar o outro, porque quando Deus apontar o dedo para você, ninguém vai segurar. Deus vai te exaltar na terra. O primeiro benefício que o Espírito Santo quer produzir em nossa vida hoje é unidade. Digam: unidade. Senhor, o que eu preciso esta noite para marcar e fazer a diferença nesta nova geração é unidade. Pode contar comigo. Amém? Mas Salmo 65, verso 10 diz que o Espírito Santo quer trazer um outro benefício à igreja. Davi diz: é Deus quem enche os sulcos da terra de água, Ele aplana os seus caminhos e amolece os torrões. Deus, quando faz a chuva cair sobre a terra, Ele prepara toda a terra. Sulcos aqui na linguagem geológica são cavas, são buracos, são valetas. A terra, quando não tem água, ela se contorce, ela fica num sufoco, numa tristeza. Ela vai buscando umidade, buscando orvalho, buscando água, não tem, então ela vai formando valas, erosões, são sulcos. A Bíblia diz que Deus, quando manda a chuva cair, preenche esses sulcos, porque Deus não usa ninguém vazio, Ele enche. E depois que Ele enche, diz a Bíblia que o seu objetivo número 1 é exatamente amolecer os... Quantos aqui conhecem torrões? Conhecem? Se não conhece, vai conhecer aqui dentro essa noite. Torrões são pedaços de terra, secos, esfarelados, separados, mortos, quebradiços, que você faz um esforço tremendo para umedecê-lo e ele se fecha, se blinda e não se deixa ser umedecido.
Numa linguagem espiritual, quem são os torrões? São crentes que estão nas nossas igrejas 2h30 de um culto, mas ele não consegue em nenhum momento abrir a boca e dizer: glória, aleluia, louvado seja, bendito seja o nome, eu te amo, eu te adoro. Torrão é pedaço de terra morta. Crente torrão, ele não chora mais, não adianta. O hino mais ungido pode ser trovejado, a mensagem mais profética pode ser pregada, ele não sente nada. Ele entra num bunker de carne e se esconde ali. Crentes torrões são pessoas que não têm mais apetite pela palavra, não jejuam mais, não oram mais, não consagram, e por isso não podem ser alvos da chuva do Espírito Santo. Mas eu quero preparar teu coração aqui essa noite. Se tem algum tipo de torrão em nosso meio assim, você está no lugar errado, na hora errada e no dia errado. Porque, como eu disse no início, a previsão de Deus diz que vai chover. Então é melhor você quebrar esse teu guarda-chuva e fechar, porque Deus vai derramar chuva sobre a tua vida esta noite. Quantos creem, levanta a mão e diga glória. Quantos creem, levanta a mão e diga aleluia. Eu acredito. Crente torrão não adora a Deus, e o que Deus quer produzir nesta nova geração, como segundo benefício da chuva, Deus quer trazer uma chuva que nos ensine a adorar. Deus quer uma chuva de quebrantamento, de contritamento, de dependência, de humildade, de servidão. Deus quer que o nosso coração se dobre, se prostre na presença dEle e diga que Ele é santo, 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 que Ele é grande, todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Tem que haver uma obstinada compulsão de paixão dentro de nós, que você não venha para a igreja ouvir quem vai cantar e pregar. Você tem que vir dizer: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero sentir a Tua glória. Aprendi uma coisa, irmão Gilmar, irmã Lília, irmã que é ministra de louvor. Eu sempre perguntava por que Deus tinha permitido um lugar ser dia e outro lugar ser noite. Deus ama tanto ser adorado, que enquanto numa parte do mundo as pessoas à noite param para dormir, na outra parte elas levantam para adorar. Isso é continuadamente. Turagashura bacalarabagás. Entra na fileira de Deus e começa a adorar esta noite. Comece a adorar, 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 comece a adorar. Eu sinto que uma chuva poderosa está se aproximando de nós esta noite. Eu sinto que uma chuva poderosa está se aproximando. Chove, Senhor! É desse jeito que Deus te quer, adorando, exaltando, é com lágrimas. Você não pode ser um fariseu igual aquele Simão. O homem é curado de lepra, no outro dia quem o cura, irmã Flávia, vai na sua casa, e ao invés dele adorar, o homem não adora. Aquilo que ele poderia fazer, que qualquer pessoa fazia quando alguém chegava na casa do outro, que era mandar lavar os pés e enxugar, ele não faz. Tinha sido curado de lepra. Mas a mulher pecadora, que não conhece Jesus, ela entra numa casa. Como eu queria que esses tipos de Marias, se estivessem mais, são tão poucos hoje. As nossas igrejas quase que não deixam estas Marias do vaso de alabastro existir, porque elas incomodam, choram muito, glorificam muito, demonstram muita paixão, aí quebra o protocolo, quebra a etiqueta. Eu, com a minha personalidade, com a minha profissão, eu chorar. Com tantos anos de fé, eu chorar. João, na ilha de Pátimos, 96 anos, quando ele se vira para ver o Messias, ele olha, olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã branca, os seus pés como latão reluzente, o seu cinto de ouro no seu peito como sumo sacerdote. Ele vê que a sua voz são como voz de muitas águas, ele não aguenta, ele se prostra.
Não tem aposentadoria no reino dos céus. Quem é cheio do Espírito Santo sempre vai chorar, vai adorar, vai exaltar, vai se alegrar. Então adore. Uribagashura barras, Uribagarabassuri barras, Uribagashuri barras. Pare de ser uma Mical, filha de Saul. Davi pulava, Davi saltava, mas não saltava por sem motivo. Davi não era doido. Davi estava alegre porque a arca do concerto tinha chegado. Irmão, quando a arca chegar, não fica quieto. Quando a presença chegar, se dobre. Deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória é o Senhor forte, poderoso, Senhor dos exércitos. É por isso que Davi diz no Salmo 100: entrai pelas portas com, não é crítica, não é resistente, não é armado, é um espírito quebrantado. Entrai com ações de graça. Senhor, o Senhor me salvou, escreveu meu nome no livro da vida. O Senhor me batizou com teu Espírito Santo. O Senhor é quem me protege de todos os males, principados e potestades. O Senhor é quem tem um projeto na minha vida e ninguém vai impedir. Se há um motivo para você adorar a Deus esta noite, levante a sua mão e adore, 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 adore. Ninguém aguenta uma igreja que adora. Uribagashara bagassuri bagalara bashuri bagalara bagas. Turibagashura bagas. Turibagashara bagalara bagas. Enquanto você adora, Jesus vai batizar no Espírito Santo. Enquanto você adora, Deus está derramando dons de línguas agora. Enquanto você adora, algo sobrenatural está acontecendo. Receba o poder de Deus. Turibagashuri bagalara bagas. Aleluia, aleluia, adore, 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 adore. Aleluia. Vira para o seu irmão do lado. Diga para ele: meu irmão, se você não sentiu nada de Deus até agora, eu te convido, vá ao IML mais próximo e busque sua certidão de óbito. A presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Se for preciso você me desliga, mas não deixa de sentir a presença. Vai fechando o teu olhinho, vai abrindo a tua boquinha, vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória. Eu sinto algo diferente neste lugar esta noite. Eu sinto o terremoto que foi cantado aqui. Raia Suribagara. Suribacarabagas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para vocês sentar, fiquem em pé, não dá mais para pregar. Eu não preciso terminar a mensagem para você sentir a presença de Deus. Eu não passo de um instrumento aqui. Quem opera é o Senhor. Eu vou pedir para você segurar na mão do teu irmão do lado esquerdo e direito. Segura na mão dele. Segura na mão dele. O Manini Barros administrar Deus o louvor sobre o teu coração. Deus me manda profetizar que vidas estão sendo curadas aqui agora. Deus está curando aqui agora. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. No meu lado esquerdo receba o toque de Jesus. Lado direito receba o toque de Jesus. No ponto receba o toque. Aí atrás receba o toque. Aqui na frente receba o toque.